O céu da manhã ainda estava escuro quando Júlia, de 12 anos, sentou-se em sua esteira. Suas pequenas mãos buscaram a bandeja de madeira ao lado de sua cama, onde uma pilha de pequenas laranjas maduras esperava. Ela as lavara na noite anterior. Uma por uma começou a arrumá-las em uma tigela, verificando suavemente se havia machucados. Hoje ela iria ao mercado novamente. Talvez vendesse o suficiente para comprar pão. Talvez não. Do outro cômodo, vozes baixas chegavam. Sua mãe e sua avó estavam discutindo de novo. Eu te disse, mamãe, o dinheiro acabou. A voz de sua mãe tremia. Mas e o dinheiro da última remessa? Sussurrou sua avó de volta. Usei para o remédio do Kenny. Ele ainda está queimando de febre. Ontem nem conseguiu comer. Houve silêncio por um momento. Então a avó suspirou profundamente, do jeito que alguém suspira quando não tem mais respostas. Júlia sentou-se em silêncio, os braços em volta dos joelhos. Ela sabia do que estavam falando. Seu irmãozinho Kenny estava tossindo muito há uma semana. Seus olhos estavam vermelhos, seu corpo quente como fogo. Elas o levaram à pequena clínica no final da rua, mas a enfermeira apenas balançou a cabeça. Sem pagamento, sem tratamento, disse ela. Júlia piscou com força, segurando as lágrimas. A última vez que sua mãe implorou à enfermeira, ela vendeu sua aliança de casamento, sua velha máquina de costura, até os livros escolares de Júlia, mas ainda não foi o suficiente. Do lado de fora da janela, o vilarejo estava quieto, quieto demais. Antigamente as crianças costumavam correr rindo. As mães sentavam-se em bancos de madeira, trançando cabelos e compartilhando fofocas. Os meninos perseguiam uns aos outros com gravetos. Mas não mais. 2 crianças desapareceram nos últimos 3 meses. A primeira foi uma menina de 10 anos chamada Tina. Ela estava voltando sozinha do riacho quando desapareceu de repente. Nunca chegou em casa. A segunda, uma menina chamada Anita, foi vista pela última vez brincando perto da mangueira atrás de seu quintal. Ninguém nunca mais as viu. Não houve bilhete de resgate. Sem pegadas. Sem pistas. Júlia levantou-se lentamente, calçou seus chinelos gastos e pegou a tigela de laranjas. Seu vestido estava desbotado e rasgado na lateral. Ela já o superara há meses, mas era o único que lhe restava. Ao sair, o ar frio da manhã tocou suas bochechas. O mercado ficava a 40 minutos de caminhada, e a estrada estava cheia de poeira vermelha. Ela começou a andar, um passo após o outro, a tigela equilibrada na cabeça. Pensou em seu irmão na clínica, no silêncio em sua casa. Quando chegou à beira do mercado, encontrou seu canto de sempre sob uma grande árvore. Sentou-se e colocou a tigela à sua frente. Laranjas frescas, disse ela baixinho. Doces e frescas. A maioria das pessoas simplesmente passava. Ela vendera apenas 3 quando notou um homem parado a uma pequena distância, observando-a. Ele era alto, de pele escura, com cabelos prateados e um rosto sério. Usava um fino caftanativo e sandálias que não tocavam a poeira. Parecia alguém que não pertencia àquele lugar. Ele não sorriu, não acenou. Apenas ficou ali por um longo tempo, as mãos para trás, encarando. Júlia desviou o olhar, desconfortável. Então, lentamente, o homem se aproximou e agachou-se ao seu lado. Ele apontou para as laranjas. Quanto? Perguntou ele. 10 moedas, disse Júlia suavemente, sem levantar o olhar. Ele pegou uma e a segurou contra a luz. Você mora aqui perto? Ele perguntou. Júlia hesitou. Sim. Ele assentiu. Qual é o seu nome? Júlia. Ele olhou para o rosto dela por um longo tempo, depois se levantou. Comprou 5 laranjas e foi embora sem dizer mais uma palavra. Mas enquanto ele se afastava, Júlia teve uma sensação estranha no peito, como dedos frios pressionando seu coração. Ela não sabia quem ele era ou por que falará com ela. Mas algo em seus olhos demorará demais. Algo na maneira como ele a olhava fez sua pele se arrepiar. No final da tarde, Júlia estava de volta ao mercado, mas não para vender. Agora ela estava comprando. Sua tigela estava quase vazia. Restavam-lhe apenas algumas moedas pequenas, pegas emprestadas silenciosamente da caixa de metal de sua avó quando ninguém estava olhando. Ela se aproximou de uma mulher sentada ao lado de uma cesta de ervas. O nome da mulher era Senhora Sarah, e ela era conhecida por ser gentil às vezes. Júlia estendeu as moedas com as 2 mãos. Por favor, preciso de algo para a febre.
A senhora Sarah olhou para o rosto dela, depois para as moedas. Isto não é suficiente, minha querida, disse ela gentilmente. Júlia baixou a cabeça. Meu irmão está muito doente. Por favor, senhora. A senhora Sarah suspirou, arrancou um pedaço menor de folhas secas e o enrolou em jornal velho. Ferva isto com água. Deixe-o beber aos pouquinhos. Mas se os olhos dele revirarem de novo, leve-o à clínica. Obrigada, sussurrou Júlia. Ao se virar para sair, algo a fez olhar para cima. Do outro lado da estrada, ao lado de uma barraca de madeira que vendia azeite de dendê e inhame, estava um homem idoso com roupas limpas. Ele não era dali, isso estava claro. Suas roupas eram muito finas, seus sapatos intocados pela poeira vermelha, e a maneira como ele estava, com as mãos para trás e o queixo ligeiramente levantado, o fazia parecer alguém acostumado a ser obedecido. Ele era de pele escura, idoso, com uma barba prateada bem aparada e olhos firmes. Seu nome, embora Júlia ainda não soubesse, era Sr. James Johnson. Ele não estava comprando nada, apenas observando. Ele viu Júlia. Seus olhos se encontraram, e Júlia fugiu rapidamente. Então, sem uma palavra, ele se virou e foi até a barraca da senhora Sarah. Aquela menina, disse ele suavemente. Qual é o nome dela? A senhora Sarah ergueu o olhar, surpresa. Júlia, ela é uma boa menina. O irmão dela está doente. James assentiu lentamente. Ela vem aqui todos os dias? Quase sempre. James deu um pequeno aceno e foi embora. Não comprou nada. Naquela noite, pouco antes do pôr do sol, Júlia sentou-se do lado de fora de sua pequena casa, descascando uma das laranjas que sobraram. Seu irmão Ken estava deitado ao seu lado em uma esteira fina. Sua respiração era superficial, seus lábios estavam secos. A mãe Mary tentará de tudo, azeite de dendê, água fria, até orações. Nada funcionara. Eles estavam esperando a febre baixar. Foi quando ouviram o som. Não era o som de uma motocicleta ou de uma bicicleta. Era silencioso e suave, o tipo de som de carro que eles só ouviam na cidade, muito longe. Elas saíram. Um carro preto estava estacionado do lado de fora de seu quintal, limpo, brilhante de aparência cara. As janelas eram escuras, os pneus eram novos. Não pertencia àquele lugar. Então, a porta de trás se abriu e o Sr. James Johnson saiu. Ele usava uma longa roupa nativa azul, seus sapatos estavam polidos, e ele segurava um pequeno envelope marrom na mão. Ele não olhou ao redor, caminhou diretamente em direção a elas. Boa noite, disse ele calmamente. Mary estreitou os olhos. Boa noite. Vim ver sua filha, disse ele. Júlia recuou. Sentiu o peito apertar. James continuou. O nome dela é Júlia, certo? Por que está procurando por ela? James estava calmo, sua voz suave, mas firme. Eu a vi hoje no mercado. Ela me lembrou de alguém. Mary não disse nada. Ele tirou o envelope e o segurou com as duas mãos. Quero lhe fazer uma oferta, disse ele. Um preço de noiva. A avó de Júlia, Ruth, saiu de casa segurando uma pequena vassoura. O que o senhor disse? Quero me casar com sua filha, disse James. Não, disse Mary rapidamente. Ela é uma criança e o senhor é, bem maduro. Eu entendo, respondeu ele. Mas seu filho está morrendo, e eu posso ajudar. Os olhos de Mary se encheram de lágrimas. O senhor nem nos conhece. Não preciso, disse James. Às vezes, fazemos a coisa certa sem precisar explicar. Mary olhou para o envelope. Era grosso. James acrescentou baixinho. Com isto, Kenny será tratado esta noite. Vocês terão comida por meses, aluguel, roupas, escola. Mary balançou a cabeça. Não é assim que fazemos as coisas. Pode ir com o seu dinheiro. Então ela se virou. Mais tarde naquela noite, poucas horas depois que o Sr. James partiu, o céu lá fora escurecera, e a lamparina dentro de seu pequeno quarto projetava longas sombras nas paredes rachadas. A casa estava quieta, quieta demais, exceto pelo som fraco da respiração de Kenny. Júlia sentou-se em um banquinho, descascando a última laranja lentamente, suas mãos se movendo sem pensar. Sua mãe Mary estava sentada no chão há algum tempo, olhando para o envelope que James Johnson deixará para trás. Finalmente Mary falou. Júlia, disse ela baixinho.
Júlia não levantou o olhar. Mary respirou fundo e começou. O homem que veio. Ele nos fez uma oferta. As mãos de Júlia pararam de se mover. Seu coração começou a bater mais rápido. A voz de Mary tremeu. Ele quer se casar com você. Ele disse que pode pagar por tudo. Disse que o Kenny receberá o melhor tratamento. Que não teremos que nos preocupar com aluguel, comida ou qualquer outra coisa por muito tempo. Júlia virou-se lentamente para encará-la. Não, disse ela, a voz dura. Ele é velho, mamãe. É mais velho que o vovô era antes de morrer. Não quero ser vendida para um velho. Lágrimas brotaram nos olhos de Mary. Eu sei, minha filha. Eu sei. Mas o Kenny está. Eu nem o conheço, gritou Júlia de repente, a voz tremendo. Por que eu? Por que eu tenho que ser a única a sofrer? Eu só tenho 12 anos. Os ombros de Mary caíram. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não me resta mais nada, Júlia, sussurrou ela. Nada? Antes que Júlia pudesse responder, um som estranho encheu o quarto. Um ruído de engasgo. Ambas se viraram para ver Kenny deitado, rígido na esteira, os olhos revirados, seu pequeno corpo se contorcendo. Jesus! Gritou Mary. Kenny! Júlia largou a laranja e correu para ele. Seus membros se torciam de dor, os dentes cerrados, suas mãozinhas batiam no chão como se buscassem algo. Me ajude a carregá-lo, chorou Mary. Juntas, elas o levantaram e correram noite adentro, descalças na terra vermelha, em direção à pequena clínica local. As luzes estavam acesas e uma enfermeira estava no balcão. Por favor, implorou Mary, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu filho está morrendo. Por favor, ajude-o. A enfermeira olhou para cima lentamente e depois para o menino. Onde está o seu depósito? Não temos dinheiro agora, disse Mary, mas pagaremos, eu prometo, apenas ajude-o. Sem depósito, sem tratamento, disse a enfermeira friamente. Mas ele é uma criança, por favor, implorou Júlia. A enfermeira desviou o olhar. Elas ficaram ali segurando Kenny, cujo corpo agora ficara mole. Após um longo momento, Mary se virou lentamente, segurando o filho perto de si, e voltaram para casa arrasadas. Naquela noite, dentro de seu quarto, Júlia sentou-se em silêncio, os olhos vermelhos e inchados. Suas mãos ainda tremiam. Ela olhou para Kenny, agora respirando fracamente de novo, dormindo sob um lençol fino. Então olhou para a mãe. Eu faço, sussurrou ela. Mary levantou a cabeça. O quê? Eu me caso com ele, disse Júlia, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Se isso salvar o Kenny, eu faço. Mary não disse nada, apenas chorou ainda mais. Na manhã seguinte, o Sr. James Johnson retornou. Júlia estava parada na porta. James olhou para ela e falou gentilmente. Ele será levado para um hospital particular esta noite com o melhor tratamento. Eu já fiz a ligação. Júlia não respondeu, apenas assentiu, mas no fundo, algo não parecia certo. Havia algo na maneira como ele a olhava, algo em sua voz calma, na maneira como ele se movia lentamente, na maneira como sorria sem mostrar os dentes. Ele não a tocará. Não dissera nada de errado, mas ainda assim, algo nele fazia seu coração pesar, como se uma pedra tivesse sido colocada dentro de seu peito, e ela não sabia por quê. O sol mal havia nascido quando o pequeno quintal começou a se encher de movimentos silenciosos. Não havia tambores, nem canções, nem risadas, apenas o som baixo de chinelos na terra seca, o tilintar de pratos de metal, e o farfalhar de tecidos velhos. Alguns vizinhos se reuniram, parados à distância. Alguns levavam as mãos à boca, sussurrando por trás de olhos cansados. Dentro da cabana, Júlia ficou parada enquanto sua avó, Ruth, amarrava delicadamente contas em seu pescoço. São pequenas, disse a velha, mas guardarão seu nome. O vestido que ela usava não era dela. Era velho e desbotado, mas ainda branco. Pertencera a outra menina, uma que viverá no final da rua. Fora prometida a um homem distante, mas nunca retornou. Ninguém mais falava dela. As mãos de Júlia estavam frias. Ela olhava para a parede, o rosto inexpressivo. Seus pés estavam descalços. Sua mãe, Mary, estava por perto, torcendo os dedos. Kenny não estava lá. Ele já havia sido levado para o hospital, James prometera. O carro veio cedo, pouco antes do amanhecer. Um homem de terno carregou Kenny para dentro e partiu sem dizer uma palavra.
Júlia observou o carro desaparecer. Agora, ela estava sozinha. Do lado de fora, os aldeões sussurravam. É verdade? Ela vai se casar com aquele velho. Ouvi dizer que ela nem disse sim, que foi a mãe dela que concordou. Ela só tem 12 anos. A família dela não teve escolha, assim como a Marianne e as outras meninas. As mulheres mais velhas balançavam a cabeça, as mais novas desviavam o olhar. Os homens apenas mantinham os olhos no chão. Embora ela não fosse a primeira noiva criança a se casar dessa forma, ainda não parecia certo. Então James Johnson chegou. Ele estava vestido com outra roupa nativa limpa, cinza escuro desta vez. Sem poeira nos sapatos, sem suor no rosto. Ele caminhou lentamente e calmamente, como alguém que já fizera isso muitas vezes. Não sorriu, não cumprimentou ninguém. Caminhou até o centro do quintal e ficou esperando. Um ancião local pigarreou e abriu um pequeno livro. A cerimônia foi curta, sem música, apenas algumas orações sussurradas, alguns versos, um aceno do ancião. James disse sim em voz baixa quando perguntado se aceitava Júlia como sua esposa. Júlia não disse nada. Ninguém a forçou a falar, ninguém perguntou 2 vezes. Ela simplesmente ficou ali, a cabeça baixa, os olhos fixos na terra seca sob seus pés. Não houve anéis, nem dança, nem presentes. Apenas olhares. Apenas silêncio. Quando terminou, James se virou e começou a caminhar de volta para seu carro. Júlia o seguiu sem segurar nada. Enquanto passavam pela multidão, as pessoas se afastavam sem falar. Algumas viraram o rosto, outras encararam abertamente. Uma mulher murmurou, aquele homem nem olhou para ela. Outra sussurrou, o rosto dele como pedra. E alguém acrescentou, algo não está certo, eu sinto. James abriu a porta do carro para Júlia. Ela entrou sem dizer uma palavra. A viagem foi longa, subindo uma colina silenciosa, passando pela borda do vilarejo, para uma parte da cidade que ela nunca vira. Então, no topo da colina, ela viu uma mansão, grande e silenciosa, sozinha como um gigante adormecido. Portões altos, paredes limpas, janelas de vidro que refletiam o céu. O carro parou. James saiu primeiro. Ele foi até a porta e a destrancou. Júlia o seguiu, ainda em silêncio. Lá dentro, o ar era frio, limpo demais, quieto demais. Sem quadros nas paredes, sem vozes de família, sem calor. James a levou a um pequeno quarto com uma cama, uma cadeira e roupas dobradas sobre a mesa. Este é o seu quarto, disse ele. Então se virou e foi embora sem dizer mais uma palavra. E assim, ela estava sozinha. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Júlia ficou sozinha no quarto. O silêncio era denso. Sem vozes, sem passos, apenas o zumbido silencioso do ventilador de teto e o som de seu próprio coração. As paredes eram de cor creme. O chão era de azulejo. Tudo parecia limpo demais, perfeito demais. Uma pequena cama ficava no meio do quarto, coberta com lençóis brancos. Havia uma cadeira de madeira perto da janela, um tapete macio e uma camisola dobrada cuidadosamente na beirada do colchão. Ela não se sentou, não chorou, apenas ficou ali paralisada. O vestido que usava ainda estava folgado em seu corpo magro. Suas mãos estavam frias. Sua mente estava cheia de coisas que ouvirá. Sussurros de meninas mais velhas, avisos de mulheres do mercado. Ele vai pegar o que quer. Eles sempre pegam. Você é a esposa dele agora. Apenas feche os olhos e não lute. Júlia sentou-se lentamente na beirada da cama. Puxou os joelhos para o peito e olhou para a parede. Estava cansada demais para pensar, mas seu corpo se recusava a descansar. Minutos se passaram. Então a porta se abriu. O Sr. James estava ali em silêncio, segurando uma pequena bandeja. Ele entrou lentamente e caminhou até a mesa. Na bandeja havia uma tigela de sopa fumegante e um guardanapo bem dobrado. Ele não a olhou por muito tempo. Simplesmente pousou a bandeja, virou-se para ela e disse gentilmente: Você deveria comer. Foi a primeira vez que ele falou diretamente com ela. Sua voz era suave, quase gentil. Então ele se virou e foi para a porta que conectava o quarto dela ao próximo. Sem outra palavra, ele a atravessou. Júlia ouviu o som de uma chave girando. Ela ficou ali em choque. Nenhum toque, nenhuma palavra dura, nenhum pedido estranho, apenas uma tigela de sopa. Ela olhou para ela, o vapor subindo lentamente no ar. Não sabia o que pensar. Não era isso que ela esperava. Não o que ela temia. Ela apenas ficou ali e olhou. A sopa esfriara.
O ventilador girava lentamente acima de sua cabeça, projetando sombras pelo teto. Seus dedos agarravam a beirada do cobertor, mas sua mente não descansava. Mesmo depois do que acontecerá ou do que não acontecerá, seu corpo se recusava a relaxar. O silêncio na casa não era pacífico. Era o tipo de silêncio que faz seu coração acelerar, o tipo que faz seus pensamentos ficarem mais altos também. Ela se deitou, depois se sentou de novo, depois ficou perto da janela por um tempo. Quando não aguentou mais, foi até a porta. Estava destrancada. Lenta e cuidadosamente, ela entrou no corredor. O corredor era largo e fresco, com luzes suaves brilhando ao longo das paredes. Seus pés descalços não faziam barulho no chão. Tudo parecia tão perfeito. Perfeito demais. As cortinas eram lisas, as prateleiras alinhadas, e o ar cheirava a lustramóveis de limão e algo mais que ela não conseguia identificar. Ela passou por uma estante alta, depois por um corredor largo com quadros que não conseguia ver bem na penumbra. Foi quando ela viu a luz sob uma porta. Estava um pouco aberta. Ela se aproximou. Lá dentro havia uma grande sala com um tapete grosso, uma luminária alta e prateleiras cheias de livros. E ali no meio da sala estava o Sr. James, vestido com um roupão simples, sentado em uma poltrona de couro marrom. Ele não estava lendo. Estava apenas sentado, as mãos no colo, olhando para o vazio como se estivesse ouvindo algo que só ele podia ouvir. Julia parou na porta, sem saber se entrava. Então ele falou sem olhar para ela. Não conseguiu dormir. Ela hesitou, depois entrou lentamente. Ele olhou para ela agora, os olhos mais suaves do que ela se lembrava. Venha, disse ele baixinho. Ela se adiantou. Ele pegou um caderno fino da pequena mesa ao seu lado e o entregou a ela. Você deveria escrever, disse ele, mesmo que sejam apenas seus pensamentos. Julia olhou para o caderno, confusa. Por quê? Porque as histórias dão sentido às coisas, disse ele gentilmente, depois acrescentou, quase como um sussurro, e acho que você vai precisar disso em breve. Ela olhou para ele novamente. Seu rosto estava calmo, mas havia algo cansado em seus olhos, algo distante. Julia se virou, seus olhos avistando o outro corredor no extremo oposto do escritório. Havia uma porta ali de madeira escura e pesada com uma estranha maçaneta de latão. O que tem naquele quarto? Perguntou ela baixinho. James não se moveu. Sua voz veio suave e lenta. Algumas portas ainda não estão prontas para se abrir. Ela olhou para a porta novamente, depois para ele. Ele acrescentou. Tudo ficará claro no devido tempo, mas esta noite descanse um pouco. Julia não fez mais perguntas. Saiu lentamente, o caderno pressionado contra o peito. De volta ao seu quarto, ela sentou-se na cama, observando a capa do caderno por um longo tempo. Então, pela primeira vez naquela noite, ela deitou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos. E de alguma forma adormeceu. Na manhã seguinte, Julia acordou com o toque suave de porcelana. Abriu os olhos lentamente. O Sr. James estava na porta com uma pequena bandeja de madeira. Nela, uma xícara de chá quente, um biscoito enrolado em um pano e um copinho de suco de laranja. Ele entrou silenciosamente e pousou a bandeja na pequena mesa perto de sua cama. Então, olhou para ela e disse suavemente. Bom dia. Julia piscou para ele. Você não precisa sair ainda, acrescentou ele gentilmente. Apenas descanse. Você está segura aqui. Ele se virou e saiu sem dizer mais uma palavra. A porta se fechou suavemente atrás dele. Ela olhou para o chá. O vapor se enrolava no ar, e a xícara cheirava a doce, nada como as folhas amargas que sua avó costumava fazer. O biscoito era macio e doce e estava embrulhado como um presente. Ela o tocou com cuidado, como se pudesse desaparecer se ela piscasse. Foi assim que os dias seguintes começaram. Todas as manhãs o Sr. James lhe trazia algo suave. Chá, pão quente, biscoitos com mel, frutas em pedaços pequenos. E a cada vez ele dizia apenas algumas palavras. Não pedia que ela fizesse nada. Não se sentava muito perto. Não a tocava. Julia ficava em seu próprio quarto. Sua cama era arrumada para ela. Suas roupas foram substituídas por vestidos limpos e macios em cores como pêssego, creme e azul celeste. Ela usava chinelos que não machucavam seus pés. Uma vez, ele lhe trouxe um vestido vermelho florido e disse, pensei que este poderia ficar bonito em você. Ela não respondeu. Ele nunca pareceu se importar. Ele batia suavemente, colocava a bandeja, dizia algumas palavras e saía. Nunca levantou a voz. Nunca exigiu nada.
E estranhamente, isso tornava tudo mais difícil. Júlia se preparara para o medo, para a dor, para o silêncio. Mas essa bondade silenciosa a confundia. Ele a tratava como vidro, não do tipo que se esconde em um armário por pena, mas do tipo que se coloca em uma prateleira com luzes suaves porque é especial. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Todas as noites, ela escrevia no caderno que ele lhe dera. Às vezes, ela desenhava. Às vezes, apenas escrevia seu nome repetidamente. Uma vez, ela escreveu: "Por que ele está sendo gentil?" Ela não sabia a resposta. Então, uma manhã, ele veio à sua porta e bateu 2 vezes. "Gostaria de visitar sua família hoje?" Ele perguntou. Júlia ergueu o olhar. Seu coração deu um salto. "Mesmo?" "Sim", disse ele com um leve sorriso. "Já mandei avisar. Eles estarão em casa." O carro estava esperando lá fora. Era o mesmo que levará seu irmão. A viagem foi silenciosa. Ela sentou-se sozinha no banco de trás, os dedos pressionados contra a janela. Quando chegaram à sua casa, ela viu sua mãe do lado de fora, com um tecido amarrado firmemente na cintura. Sua avó estava sentada no banquinho ao lado do fogo. Mas o que chamou sua atenção foi Kenny. Ele estava sentado, não deitado, não tremendo, apenas sentado ali segurando uma colher e comendo uma pequena tigela de mingau. Seus olhos estavam mais claros, suas bochechas tinham cor novamente. Ele olhou para ela e sorriu. O peito de Júlia se aqueceu, e sem querer, ela sorriu de volta. Era uma tarde tranquila. O ar dentro da casa estava parado. O relógio na parede lentamente. Júlia estava sentada em seu quarto, com o caderno no colo. Mas não estava escrevendo. Já desenhara a mesma flor 3 vezes. Era seu 3º dia na mansão. Ela acabará de voltar de visitar sua família. Ver Kenny sorrindo e mais forte lhe trouxera um tipo de alívio que ela não sabia que precisava. Mas agora ela estava entediada. O Sr. James Johnson saíra mais cedo naquela manhã. Não disse para onde. Apenas lhe disse: "A comida na cozinha. Voltarei antes da noite. Não se preocupe." Ela o observou da janela enquanto o carro preto desaparecia colina abaixo. Agora, horas depois, ela vagava pelo corredor, os dedos roçando as paredes enquanto andava. Já vira o escritório, a cozinha, o jardim através da porta de vidro. Mas havia um lugar que ela não vira. A porta no final do corredor. Sempre estivera trancada. Mas hoje, ela notou algo diferente. A maçaneta girou. Não estava mais trancada. O coração de Júlia acelerou. Ela olhou por sobre o ombro. A casa estava em silêncio. Lenta e silenciosamente, ela abriu a porta. O quarto estava escuro, mas quente. Uma luz suave de uma luminária perto da parede iluminava o espaço. E por toda parte havia fotografias alinhadas nas paredes. Dezenas, talvez mais. Crianças, meninos e meninas, todos de lugares diferentes, países diferentes, vidas diferentes. Alguns sorriam, os olhos cheios de alegria. Outros pareciam sérios, cansados ou inseguros. Cada foto tinha um nome embaixo e uma data. Algumas das datas estavam riscadas com um X vermelho, outras não. Júlia se aproximou. Seus olhos percorreram os nomes. Alguns soavam franceses. Outros pareciam asiáticos. Alguns ela não conseguia pronunciar. Viu uma garotinha segurando um ursinho de pelúcia em frente a uma cabana. Um menino de muletas ao lado de um rio. Um grupo de meninas de uniforme escolar, segurando livros. No canto da sala havia um grande baú de madeira. Júlia ajoelhou-se ao lado dele e lentamente abriu a tampa. Dentro havia cadernos cuidadosamente empilhados. Cartas antigas, algumas em envelopes, outras dobradas com esmero. Ela pegou uma e a abriu. "Querido Sr. James, eu passei nos meus exames. Agora estou no ensino médio. Obrigada por me ajudar quando eu não tinha nada. O senhor foi como um anjo para mim." Ela pegou outra. "O senhor não sabe o que fez por mim, mas agora eu durmo segura. Eu como todos os dias. Não choro mais à noite. Espero deixá-lo orgulhoso." Mais uma. "O violino que o senhor me deu ainda toca. Dei a ele o seu nome. Obrigada por ser gentil quando ninguém mais foi." Carta após carta, todas cheias de palavras suaves e gratas de crianças. Meninas jovens na maioria, agradecendo ao Sr. James por coisas que o mundo nunca viu. Por bondade, por taxas escolares, por proteção. Júlia apertou os papéis contra o peito. Não sabia o que pensar. Então ela sentiu aquela presença silenciosa atrás dela. Virou-se rapidamente.
O Sr. James estava parado na porta. Seu rosto estava calmo, sua voz era baixa. Suponho que seja a hora de você saber a verdade, disse ele. Julia ficou paralisada, as cartas ainda em suas mãos, o coração batendo forte dentro do peito. O Sr. James Johnson entrou lentamente na sala. Ele não gritou, não parecia zangado, apenas cansado, como alguém que carrega algo pesado por muito tempo. Ele fechou a porta suavemente atrás de si e olhou ao redor da sala. Então se virou para ela. Suponho que você tenha perguntas, disse ele suavemente. A boca de Julia estava seca. Seus olhos se moveram para as fotografias na parede novamente. Sua voz tremeu. São estas. São todas as meninas com quem o senhor se casou? James balançou a cabeça rapidamente. Não, disse ele com firmeza. Eram todas meninas que eu encontrei. Meninas em perigo, meninas sendo vendidas, esquecidas, descartadas. Não me casei com nenhuma delas. Ele olhou para ela agora totalmente, sua expressão séria firme. Você é a primeira. As sobrancelhas de Julia se juntaram. Então, por que eu? James caminhou lentamente até uma pequena cadeira e sentou-se. Seu corpo afundou nela com o peso de uma longa vida. Ele soltou um suspiro que parecia ter sido contido por anos. Porque você seria casada de qualquer maneira, disse ele. Você só não sabia ainda. O coração de Julia despencou. Ele continuou, a voz calma, mas firme. Eu ouvi rumores no vilarejo. Um homem perigoso, provavelmente de algum grupo desconhecido, vinha a lugares como o seu. Ele estava levando meninas. Algumas eram sequestradas. Algumas eram compradas. Outras, dadas em nome do casamento. Seu vilarejo não estava seguro. Julia deu um passo para trás. James se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Notei um homem estranho falando com você por um breve momento no mercado. Foi no dia anterior à minha visita à sua casa. A maneira como ele te olhou, eu soube então que você seria a próxima. A voz de Julia falhou. O senhor está mentindo. Eu gostaria de estar, disse James, a voz tremendo um pouco. Eu sabia que tinha apenas duas opções. Deixar aquele homem chegar a você primeiro, ou chegar lá antes dele. Ela olhou para as fotografias novamente. Crianças, rostos, sorrisos e olhares. Agora ela entendia. Não eram troféus. Eram memoriais. James levantou-se lentamente, caminhando até a parede. Ele tocou uma das molduras gentilmente, a mão demorando-se no vidro. Nos últimos 20 anos, disse ele, eu estive viajando. De vilarejo em vilarejo. De país em país. Procurando por meninas como você. Meninas que ninguém notava. Meninas que o mundo tentava esquecer. Ele olhou para ela novamente. Nem sempre tive sucesso. Algumas delas. Ele acenou para as fotos com as marcas de X vermelho. Não consegui salvar. Julia sentiu as cartas escaparem de seus dedos. Ele voltou ao baú e pegou um caderno, abrindo-o e lendo suavemente. Querido Sr. James, eu aprendi a ler. Nunca pensei que conseguiria. Obrigada por acreditar que eu podia. Ele o fechou. Às vezes eu pagava pela escola. Às vezes eu construía poços. Às vezes eu apenas sentava com elas. Escutava. Dava-lhes sapatos. Dava-lhes comida. Algumas eu tentei adotar. Mas o sistema nem sempre permite que pessoas como eu façam isso. Então eu fiz o que pude, silenciosamente, discretamente, extraoficialmente. A voz de Julia quebrou o silêncio. Por que não usar seu dinheiro publicamente? Ela perguntou. Construir algo. Uma escola. Uma organização. O senhor é rico, certo? Ele deu um sorriso pequeno e amargo. Eu era, disse ele, mas vendi a maior parte. E mesmo assim o dinheiro tem limites. Às vezes, a lei ouve mais os homens com poder do que os homens com um propósito. O tipo de trabalho que eu fazia. Se tivesse um nome, as pessoas tentariam impedi-lo. Ele a olhou nos olhos. Eu me casei com você porque essa era a única maneira de ganhar tempo. Como sabe, não sou mais jovem. Já tenho 75 anos. Então eu tive que te proteger, para te dar uma escolha. Uma que você nunca teria. Julia ficou parada no centro da sala, cercada por fotos de crianças perdidas, cartas de agradecimento e a pesada verdade para a qual não estava preparada. E pela primeira vez desde que entrou em sua casa, ela ouviu não como um homem com segredos, mas como um homem que carregava o peso de salvar aqueles que ninguém mais salvaria. Ela percebeu algo que fez seu peito doer.
Ele não a salvara porque tinha que salvar. Ele a salvara porque ninguém mais o faria. Os dias que se seguiram foram tranquilos. Julia e o Sr. James Johnson não conversaram muito, mas não precisavam. Havia agora um entendimento suave entre eles, uma quietude que não parecia vazia. Parecia cheia. Cheia do que fora dito e do que não precisava mais ser explicado. Ele ainda lhe trazia chá pela manhã, ainda deixava pequenos biscoitos enrolados em linho, mas agora, quando olhava para ela, seus olhos continham algo mais suave, algo como paz. Julia passava o tempo lendo, escrevendo e observando a maneira como a luz se movia pela casa. James passava seu tempo no jardim, ou na biblioteca, ou simplesmente sentado em silêncio em sua cadeira do escritório com a mesma calma que sempre o acompanhará. Então, na manhã do 7º dia, algo estava diferente. Julia esperou pela batida suave em sua porta. Não veio. Esperou pelo cheiro de chá, pelo som de seus passos nos azulejos. Mas a casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Ela caminhou descalça pelo corredor, o chão frio sob seus pés. Verificou o banco do jardim. Vazio. A biblioteca. Vazia. O escritório. Imóvel. Então, finalmente, ela foi até o quarto que ele nunca a deixará entrar antes. Seu quarto de dormir. Ela bateu suavemente. Uma vez. 2 vezes. Nenhuma resposta. Sua mão tremeu ao girar a maçaneta. A porta rangeu ao se abrir lentamente. Lá, deitado pacificamente de lado, estava o Sr. James Johnson, ainda de roupão, seus cabelos prateados repousando suavemente no travesseiro, os olhos fechados, o peito imóvel, pálido, quieto, parado, se fora. Julia não se moveu, não gritou, ficou ali, o som de sua própria respiração de repente mais alto do que nunca. Ele sabia que seu tempo estava próximo. É por isso que ele veio para cá. É por isso que agiu tão rápido. É por isso que a escolheu. Ele estava morrendo. E não queria deixar este mundo sem dar a uma última menina uma segunda chance. Ela se adiantou lentamente e sentou-se ao lado da cama. Suas mãos tremeram ao abrir a gaveta ao lado dele. Dentro havia um envelope lacrado. Tinha seu nome escrito na frente. Ela o abriu. A carta dizia: Julia, se você está lendo isto, eu me fui. Mas tudo bem. Eu vivi minha vida. Agora é hora de você viver a sua. Você encontrará documentos no escritório. Seu nome agora está em tudo que possuo. Terras, economias, propriedades. Mas a coisa mais importante que te deixo não é dinheiro. É liberdade. Não a desperdice. Ela pressionou a carta contra o peito. E pela primeira vez, Julia chorou. Não de medo. Não de confusão. Mas de amor. A notícia da morte de James Johnson se espalhou silenciosamente a princípio. Um sussurro entre a grande equipe da casa. Uma ligação silenciosa para um advogado na cidade. Então, espalhou-se como fogo pelo vilarejo. As pessoas se reuniram nos portões com flores, mãos postas e perguntas que não ousavam dizer em voz alta. Alguns choraram, outros olharam incrédulos. Mas o que ninguém esperava era o testamento. Exatamente 4 dias após sua morte, uma advogada chegou com papéis e uma voz solene. Ela segurava uma pasta marrom lacrada firmemente nos braços. Seu nome era Sra. Williams, uma advogada da cidade. Ela não perdeu tempo. Dentro daquela pasta havia um testamento manuscrito, autenticado, carimbado, legalmente válido. Julia, com apenas 12 anos, foi listada como a única herdeira do Sr. James Johnson. Os aldeões ficaram atônitos. A Sra. Williams postou-se diante dos anciãos locais e leu o testamento ela mesma. Explicou que James comprará a casa na colina apenas alguns meses antes. Ele sabia que o tempo era curto. Sabia exatamente o que estava fazendo. Tudo fora arranjado em segredo, com cuidado. E agora tudo era de Julia. Alguns aldeões sussurraram bênçãos. Outros murmuraram maldições. Sua mãe, de pé sob a mangueira, desmaiou ao ouvir as palavras. Os anciãos se reuniram na manhã seguinte, encontrando-se em voz baixa a portas fechadas. As crianças apontavam da estrada quando ela passava. Como aquela menina pobre pode ser dona da terra agora? Ela estava vendendo laranja semana passada. Ele só se casou com ela para enganar o sistema. É bruxaria. Tem que ser. Mas Julia não disse nada. Não falou. Não chorou. Não correu. Apenas ouviu silenciosamente como James costumava fazer. De volta à mansão, ela sentou-se na biblioteca, cercada pelo silêncio. Passou os dedos pelos livros que ele lera.
Comeu a mesma sopa que ele uma vez levará ao seu quarto. Sentou-se em sua cadeira favorita e olhou pela mesma janela. O silêncio era ensurdecedor, mas ela não se importava mais. No terceiro dia, a senhora Williams retornou com outra pasta, esta cheia de documentos de transição. Há dinheiro suficiente para você até a universidade e além disse ela gentilmente. Você não precisa decidir nada agora, mas precisaremos nomear um tutor legal para supervisionar a propriedade até que você seja maior de idade. Julia ergueu o olhar. Eu tenho que ir embora? Perguntou ela suavemente. A senhora Williams piscou surpresa. Não, esta casa é sua. James deixou isso bem claro. Você pode ficar o tempo que quiser. Julia recostou-se na cadeira macia, a verdade chegando a ela em ondas lentas pesadas. Ela tinha sua própria cama, seus próprios livros, suas próprias chaves. E agora suas próprias decisões. A primeira que ela tomou chocou a todos. Ela reabriu os registros de James. Chamou a senhora Williams. E deu instruções claras. Eles deveriam retirar parte de seus fundos restantes. Mas não para si mesma. Para o vilarejo, para as crianças. Ela ordenou reparos completos na clínica que uma vez se recusará a tratar seu irmão, para que o povo do vilarejo pudesse ter pelo menos cuidados básicos de saúde. Chega de recusar crianças que não podiam pagar. Ela mandou construir uma pequena escola no exato local onde antes se sentara na poeira vendendo laranjas. Comprou cadeiras, livros, uniformes e pagou o primeiro salário da professora ela mesma. Então deu mais uma instrução silenciosa. A partir de então, nenhuma menina menor de 18 anos poderia mais ser casada em segredo, não sem ser registrada em um novo cartório gerenciado diretamente de sua propriedade. Não importava quem tentasse esconder, o registro saberia. Alguns a chamaram de perigosa, alguns a chamaram de amaldiçoada, mas outros começaram a chamá-la de outra coisa, a menina que voltou com fogo. Numa tarde nublada, Julia caminhou sozinha até o cemitério na beira do vilarejo. O vento dançava suavemente entre as árvores. Ela carregava algo na mão, um pequeno porta-retrato. Era o favorito de James, o de um espelho descansando sob uma árvore em flor, seus galhos cheios e macios. Ela caminhou lentamente até a pedra recém-colocada e pousou o porta-retrato gentilmente no chão ao lado dela. Então se ajoelhou e sussurrou. O Senhor não foi meu marido. Nunca foi nem meu pai. O Senhor foi minha luz. O vento moveu-se pelas folhas. E por um momento, ela pensou ter ouvido dizer, viva. Semanas se passaram, depois meses. A mansão na colina, antes silenciosa e distante, começou a mudar. Tornou-se mais do que apenas uma casa. Tornou-se um santuário, um lugar onde meninas podiam dormir sem medo, onde podiam ler, comer comida quente e recomeçar. Não era mais apenas o lar de Julia. Era o lar delas. Uma menina Jemima de 9 anos, fora resgatada de um noivado forçado com um homem 4 vezes mais velho. Ela chegou sem nada além de um vestido rasgado e um choro silencioso nos olhos. Outra menina Binta, de apenas 11 anos, fugira de um tio abusivo que a mantivera escondida por meses. Chegou aos portões descalça, a voz mal mais alta que o vento, e Julia as deixou entrar, não como uma rainha, não como uma salvadora, mas como uma delas. Ela lhes deu quartos, deu-lhes comida, mas acima de tudo, deu-lhes algo que não conheciam há muito tempo: segurança. Algumas noites, Julia caminhava pelos corredores com seu caderno na mão, escrevendo lentamente à luz de velas, parando do lado de fora dos quartos das meninas para ouvir se havia pesadelos. Numa noite chuvosa, enquanto espanava os livros na biblioteca de James, ela pegou um de seus títulos favoritos, o de capa vermelha e letras douradas. Ao abrir a capa, o envelope caiu. Não tinha nome na frente, apenas uma linha: se eles vierem atrás de você, não tenha medo. Os dedos de Julia tremeram ao abri-lo. Dentro havia uma lista. Nomes, datas, locais. Dezenas deles. Alguns eram funcionários do governo, outros diplomatas, outros homens poderosos sobre os quais ela ouvirá sussurros nas notícias, nas barracas de mercado, nos cantos do vilarejo. Homens ligados a casamento infantil, tráfico e compra de meninas sob o disfarce de tradição e caridade. Não eram apenas monstros. Eram monstros protegidos. E James os observara o tempo todo. Seu coração bateu forte. Ela virou a página. No final, na caligrafia esmerada de James, havia uma última mensagem. Use sua voz, Julia. Queime a escuridão. Eles não podem matar a luz quando ela sabe quem é.
Ela leu as palavras repetidamente, a tinta levemente borrada pelo tempo e pela chuva. Naquela noite, Júlia sentou-se no centro do chão da biblioteca, cercada pelos rostos das meninas na parede, seu caderno aberto ao lado, o envelope ainda no colo. Ela não chorou, não falou, apenas observou a vela queimar à sua frente. E foi então que ela tomou sua segunda decisão. Ela não construiria apenas lares, construiria um movimento. Um ano depois, o mundo conhecia seu nome, Julia Johnson. Não mais uma noiva criança em um vilarejo esquecido, mas uma voz global para meninas como ela. Meninas que antes eram invisíveis. Sua história começou a se espalhar quando um jornalista de Lagos chegou à casa na colina, perseguindo um boato sobre uma menina de 12 anos herdando a propriedade de um homem rico. O que encontraram foi mais do que uma manchete. Encontraram uma revolução. Júlia crescerá, não apenas em altura, mas em força. Sua voz ainda era suave, mas agora, quando falava, ministros ouviam. Quando escrevia, as pessoas compartilhavam. Quando entrava nos tribunais, os traficantes se encolhiam. Com a lista do Sr. James em mãos e o apoio da Sra. Williams, Júlia lançou um movimento que abalou as fundações do silêncio. Chamava-se o Relatório Johnson, nomeado não apenas em memória de James, mas em honra ao fogo que ele carregava e passou adiante. O relatório era detalhado, aterrorizante, inegável. Expôs redes, nomeou nomes, apontou dedos para homens no poder que se esconderam atrás da tradição, do dinheiro, do medo. Eles tentaram silenciá-la, enviaram ameaças, invadiram seus arquivos, espalharam mentiras. Mas já era tarde demais, porque James não lhe deixará apenas uma casa, deixará-lhe provas, deixará-lhe um plano. E o mais importante, deixará-lhe um exército, sobreviventes, professoras, mães, doadores silenciosos de seu passado e meninas que agora tinham algo que nunca tiveram antes, um futuro. Quando completou 14 anos, Júlia discursou nas Nações Unidas. Aos 15, ajudou a mudar a legislação em 3 países africanos, tornando o casamento infantil de menores de 16 anos punível por lei internacional. E aos 16, ela voltou ao mesmo vilarejo empoeirado onde tudo começou, não com guardas, não com câmeras, mas sozinha. Ela parou em frente à pequena escola que construíra, exatamente onde uma vez vendera laranjas para seu irmão doente. Ao seu redor, meninas riam, brincavam e aprendiam. Seguravam livros, não fardos, usavam sorrisos, não correntes. Elas olhou e sorriu. Eu costumava ter medo do silêncio, disse ela suavemente. Mas agora eu sei. O silêncio é onde nos tornamos fortes. Uma menina levantou a mão timidamente. Você é uma rainha agora? Júlia riu gentilmente. Não, disse ela. Rainhas usam coroas. Ela tocou a têmpora com 2 dedos. Eu carrego fogo. Naquela noite, depois que o vilarejo adormeceu, Júlia sentou-se sozinha na velha biblioteca, antes dele, agora dela. As paredes estavam cheias de livros novos, retratos desenhados à mão e cartas de meninas resgatadas de todo o mundo. Ela acendeu uma vela, abriu seu diário e escreveu em silêncio. Espero que o Senhor me veja agora. A chama tremulou. Uma brisa suave passou pela janela, e por um instante ela poderia jurar que ouviu a voz dele. Firme, orgulhosa, calorosa. Eu sempre vi. Mas desta vez Júlia não chorou. Levantou-se, foi até a janela e olhou para o mundo que uma vez tentou esquecê-la. Um mundo que agora sussurrava seu nome com respeito. Eles não a chamavam apenas de a menina que herdou uma mansão. Chamavam-na de a menina que carregava o fogo.